Olá, amigos e amigas, vamos para mais um vídeo. Bom, nesse vídeo como uma parte de uma espécie de uma série, vamos dizer, de vídeos que eu estou fazendo, ah, eu tento, na medida do possível, né, passar o meu conhecimento, aquilo que eu vivenciei no mercado futuro durante esse tempo, né, e às vezes fico triste porque alguns de vocês me perguntam algumas coisas específicas, assim, qual que é a hora que você entra, como é que você abre a operação, enfim. Então, eu vou tentar, de alguma maneira, fazer vídeos também mais nessa linha, apesar de que não existe muito uma estratégia específica de receita de bolo, entendeu? Eu realmente gostaria muito de existir para poder ah, ah, passar isso para vocês e até para mim mesmo, né? Se existisse de fato essa receita de bolo, né? Mas a minha ideia em si é fazer com que o máximo de número de pessoas comece a operar de uma forma parecida com o que eu opero, entendeu? É uma questão muito mais da forma de operar, propriamente dito, do que uma estratégia específica, né? São várias coisas que estão envolvidas, né? Mas, então, esse vídeo em questão, eu vou dizer para vocês uma coisa que é uma pergunta que, que eu mesmo me faço, muitas vezes. Eu acho que é uma coisa que vocês também devam fazer, né? Que é mais ou menos assim, por exemplo, se você for perguntar, é uma pergunta óbvia, né? No buy and holder, para quem é buy and holder, quer dizer, aquela pergunta, não, mas o preço importa, ou se é compra ação ou não, meu, para mim é óbvio que importa, é lógico que importa. Mas existem inúmeros buy and holders que discordam de mim, que falam, meu, não importa, porque você vai comprar um pouco por mês, e assim acessado, enfim. E a pergunta para o trader, para o day trader que faz mercado futuro, ou mesmo ações, enfim, qualquer coisa, né, que você operar, a taxa de acerto importa ou não importa? Então, assim, é óbvio que a taxa de acerto importa, e importa muito, né? A minha preocupação é quando a taxa de acerto ela passa a ser um problema ao invés de uma solução. Então eu te digo, você ter uma taxa de acerto grande, ela é muito boa em dois aspectos, quer dizer, em três aspectos, né? Quer dizer, se você está tendo uma boa taxa de acerto, é sinal que você está ganhando dinheiro. Então é óbvio que isso é bom, certo? Um segundo aspecto, você paga menos comissão, porque aquele negócio de você acerta 3, erra 4, acerta 3, erra 4, você vai deixar a sua corretora rica, e mesmo que essa corretora não cobre, mas se ela não deixar a corretora rica, vai deixar a BMF rica, tá certo? Alguém vai levar esse dinheiro, porque você vai deixar um monte de dinheiro em custos, né? Propriamente dito, entendeu? Então, você tem uma questão assim, além desses dois pontos, você tem uma questão emocional muito forte, né? Então, por exemplo, olha, como comigo é tudo verdadeiro aqui, isso é pura verdade, tudo que eu faço, eu coloquei para vocês aqui o período de 1 de maio para cá. Então você olha uma tela dessa e você fala, meu, puta que espetáculo, isso é gostoso. Para mim faz muita diferença. Você vê, eu tive um loss, que foi um que na verdade eu errei errado, eu apertei o botão errado, aquelas enhacas que a gente faz de vez em quando. Mas, então é evidente que isso é bom, você ter uma boa taxa de acerto e ganhar dinheiro, enfim, isso faz bem para você, para o seu ego, enfim. Porque aí é que tá, né? Eu tenho um problema, de fato, vamos dizer assim, que eu fico realmente devastado de errar num trade, né? De perder dinheiro num trade, né? E o que eu digo é que você vai ter situações onde essa questão, essa, vamos dizer assim, obsessão, vamos dizer assim, pela taxa de acerto, ela vira um problema, porque também você perde muitas oportunidades, uh,
estando preso. Você fica preso naquela operação, você enxerga você, por exemplo, hoje em dia, a minha leitura de mercado, a leitura que eu faço do mercado hoje é completamente diferente do que era um ano atrás. Quer dizer, então hoje eu já tenho uma condição bem melhor de acreditar se o mercado vai descer, se o mercado vai subir, mais ou menos se ele já esticou demais ou não. E então você tem situações que você poderia estar ganhando um monte de dinheiro, mas você não sai da operação porque você não quer estragar a sua taxa de acerto. Eu sei que parece ridículo e eu não aconselho isso para ninguém, entendeu? Vamos imaginar assim, se eu tivesse, em vez de uma taxa, sei lá, de 90, por exemplo, esse mês aqui, 98% e meio de taxa de acerto, eu tivesse, sei lá, 80% de taxa de acerto e eu provavelmente teria ganho muito mais dinheiro, entende? Então, não façam assim, você tem uma taxa pior do que uns 70%, 80%, eu já não sei se é uma vantagem. Agora, vão ter momentos específicos que você sabe que você está fazendo besteira, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui, por exemplo, esse trade aqui, foi um trade que eu operei com 41 contratos no índice, e eu sofri 16 horas de pregão. Quer dizer, foram 2 dias de operação que eu fiquei preso para ganhar R$ 4, que na verdade não dá, você não ganha nada, porque você tem uns custos aqui, então não ganha nada. Mas o problema não é não ter ganho nada, o problema é que eu enxerguei que estava tudo errado e que eu tinha que estar do outro lado, entendeu? Então tem momentos que você tem que sair fora. Eu dou um exemplo, eu sei que eu já falei do dia da facada do Bolsonaro, né? Mas o dia da facada do Bolsonaro para mim também foi uma coisa muito estranha, porque o mercado foi tão violento por um lado que depois que tinha acontecido esse episódio, vamos dizer, da facada, eu para variar, né, eu entrei na ponta contrária, só que assim, já tinha subido insanamente, o mercado tinha subido, sei lá, tinha pulado de menos 1%, eu não lembro, mas para 2% positivo em 15 minutos, assim, foi uma coisa insana, nunca tinha visto isso. E aí eu abri uma operação na ponta contrária, e eu não podia imaginar que, sei lá, de 2% que tinha subido, se eu não me engano, subiu para 4%, né? Positivo, e muito rápido e muito violento, né? Mas eu consegui sair dessa operação com lucro. Puta, me arrisquei absurdamente, e que naquela época eu estava muito mais, vamos dizer, despreparado, do que hoje em dia, e tenho uma situação de que depois que terminou o pregão é que eu fiquei pensando, puta, mas cara, como eu sou burro, cara. Porque, meu, tinha uma placa enorme dizendo, meu, entra comprado nisso aí. Você não precisa ser um cara mais inteligente do mundo para perceber que, e não estou nem falando de barra de pressão, de tape reading, nada disso. Você percebe que o mercado está subindo escandalosamente, entendeu? Então, se eu tivesse falado, meu, sai dessa merda que eu tava perdendo, sei lá, R$ 200, R$ 100 e vai para outro lado, e vai ganhar uma porrada de dinheiro, entendeu? E então isso que sirva de exemplo para vocês pensarem dessa forma, né? Teve uma outra situação aqui do dólar, olha, a minha última operação, que é uma coisa que eu vou... Eu acho que esse foi um dos trades mais difíceis que eu fiz até hoje, foi esse aqui, do dia 16 de maio agora, se não me engano, que foi de quinta para sexta, no dólar. Para variar sempre o dólar, que eu detesto operar no dólar e não deu outra, né? Eu entrei vendido no dólar e você imagina, eu peguei uma subida de mais de 100 pontos. Quer dizer, eu abri a operação com 4,021 e no dia seguinte ele bateu 4,120, assim, por aí, entendeu? E eu consegui, sem fazer grandes porloquices, eu consegui sair no ganho, mas também é a mesma coisa. Eu falei, meu, por que eu estou fazendo aqui? Quer dizer, chegou um momento que eu estava perdendo, eu cheguei a perder R$ 1.000 nesse trade, aí depois praticamente reverti, faltava tipo R$ 30 para eu zerar, aí eu fiquei com um contratinho só, aí voltou, tive que voltar a aumentar a mão,
aí cheguei a perder R$ 400 de novo, aí desceu para R$ 50 de novo, negativo. E naquele momento já estava claro para mim que eu tinha que pular para o outro lado, ou amargar e encerrar ali a operação, perde, pô, faz parte, perde 30, R$ 40. E eu tenho esse lance de ficar obcecado, então eu fui dormir nesse dia, da quinta para sexta, no final do pregão eu estava mais ou menos com uns 20 contratos vendidos no dólar, percebi que estava muito azeda a coisa e eu falei, quer saber, eu vou dormir com 5 contratos ao invés de 20. E foi ótimo, porque daquele ponto, quer dizer, eu abri a operação com 4,020, que estava o dólar, mais ou menos, e ele terminou o pregão a 4,054, 34 pontos contra mim, né? E eu estava perdendo R$ 1.100, né? E aí, no dia seguinte, em vez de eu dormir com 20, eu dormi com 5. E desses 4,054 que tinha terminado, ele chegou a bater 4,120 que eu estava falando. Ou seja, se eu tivesse dormido com 20, eu teria sido um risco absurdo que eu teria tido, e eu cheguei a perder 1.100, no dia seguinte cheguei a perder acho que uns 2.000 e pouco, 2.500, e ajustei, depois desceu para o meu lado, desovei, voltei a perder R$ 20 ao invés de 1.100, em vez de 3.000 também. Aí depois sangrou de novo, perdi R$ 600, aí voltou a perder menos 20, até uma hora que no final do pregão ele acertou. Eu consegui ter esse ganho de R$ 25 com 83 contratos, quer dizer, um ganho de 0,03 pontos no dólar, quer dizer, que é uma piada. E o problema não é, tipo, eu ter ganho 25 e no fundo não ter ganho nada. A questão, volto a dizer, por que você não foi para o outro lado, meu Deus do céu? Entendeu? Desencana, chega um momento que sai fora e vai para o outro lado, entendeu? Ou encerra, né? E você não tem que passar tanto susto, entendeu? Então, é isso. Então, agora, de uma forma geral, é evidente que a taxa de acerto importa e importa muito. Mas tome cuidado para que ela você não caia no mesmo erro que eu tenho. Eu não considero isso como uma qualidade minha, e sim como um defeito, entendeu? E a ideia do canal é passar para vocês tudo que eu vivencio, né? As coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas aprendo com elas, que eu puder passar, e as coisas ruins, os erros que eu faço, também aprendam mais ainda com esses erros do que com os acertos, tá bom? Um grande abraço a todos.